Nessa terra da pedrada o importante é saber quem tá de boa e quem não deixa ela se desenvolver. O importante é saber dos problemas de verdade, o que é bom e o que é ruim atrapalha a cidade. O importante é o que impacta no seu dia a dia, a criança, o bebê, a vovó e a titia. O importante é saber além daquilo que é banal, entende? Pra isso acompanhar uma coluna semanal. O importante é o que se esconde, quem entorta e quem alinha. E se você quer saber, tem que ler nas entrelinhas. 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 Salve, pedregulhos! Olha, infelizmente, vamos falar de coisa séria. Muito séria. Tanto que não cabe numa coluna escrita. Até poderia, mas de tão séria, tem que ser em vídeo. Ai, nhanhanhã, Chupeta mudando de partido. Tem suas importâncias, tem muitos acontecimentos políticos ocorrendo na cidade. Mas uma coisa a gente tem que ter bem clara. Pelo menos para nós munícipes, que vivemos aqui nesse mundo real. Para os políticos, eles vivem em outro mundo que não o nosso. É um mundo mais dinâmico, um mundo de mais politicagem, um mundo de, digamos, até maracutaia, negociatas políticas. Nós, do mundo real, não podemos cair nessa toada. A gente tem que ter o pé muito bem definidinho no chão. E para tudo existe um limite. Até mesmo para a política de Itaara. Mesmo que isso possa ser contestado pela realidade, até para a política de Itaara precisa ter um limite. E se temos a parte boa, por exemplo, do PP hoje, que ele parece que está se comportando como um partido político da grande esfera global do Brasil, da grande Brasília, das metrópoles, está fazendo conchavo, trazendo gente daqui, trazendo gente de lá. Hoje tem uma bancada extremamente expressiva de 6 vereadores dentro da Casa Legislativa, incluindo o presidente da Casa Legislativa, o ex-presidente da Casa Legislativa. Tá voando baixo. Mas se o PP ele tá conseguindo produzir uma boa política partidária agressiva e indo atrás dos seus nomes para concorrer, que com certeza vai fazer o partido crescer ainda mais, talvez. Por outro lado, tem que apontar que não é um vale-tudo. Novamente, para ser repetitivo mesmo, não vale tudo na política. E não estou falando do problema dos containers agora. E só para ficar bem claro e bem registrado, os vereadores em relação aos containers têm todo o direito de reclamar, têm todo o direito de bater o pé, chamar a gestão de boba, de feia e que não sabe gestar. Mas a verdade é que até onde eu pude ver, o que foi contratado, o que foi comprado, foi recebido. Tem todo o direito de reclamar. Mesmo porque o Chupeta é o eletricista, Robertson é o arquiteto, então eles têm uma visão técnica da coisa, podem ter uma visão técnica da coisa,
Mas, como vereadores, o que eles têm que garantir é que o que foi comprado foi entregue. Até onde eu vi, que eu fui lá, constatei em loco, o que foi comprado foi entregue. E falar a verdade verdadeira para vocês. Eu gostei. Eu moraria dentro de um container daqueles. Eu já morei em casa que era 1/3 daquilo. Eles reclamam da porta. Eu já morei com a porta que era 1000 vezes inferior àquilo. 1000 vezes, não. 10 vezes inferior àquela porta que tem lá. Única coisa que eu mudaria e que até passei realmente para a secretária da educação é que as janelas poderiam ter um pouquinho mais de segurança. De resto, quem fala aí uma asneira que é coisa de presidiário, que é coisa absurda, meus caros, aqui na Etelvina tem casa de container. Não é o mesmo container, tá certo? Mas o contexto é o mesmo. Nada deixa a desejar. Mas nem é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Embora seja já uma politicagem besta. Porque se tá tudo nos conformes do que foi comprado, eu garanto para vocês que nos valores de contratos da prefeitura não foi caro, que se, como o vereador Robertson diz, que com 50 mil faria a mesma peça, eu pago para ver. Eu adoraria que pegasse a partir do projeto e realizasse aquela obra, daquele tamanho do container, por 50 mil. E eu digo para vocês que é impossível. Há uns 5, 6 anos atrás, um abrigo de ônibus, nós pagamos 8 mil reais. Sem acabamento, sem nada. Agora, você vem me dizer que vai construir uma de alvenaria com todo o risco de problemas que poderia ter e que tem, porque as nossas construções da prefeitura são tudo dando problema, e principalmente ali na gralha, que até hoje não engrenou aquela coisa. É impossível. Mas pula. Isso cabe num papel. Então, nem devia estar falando disso aqui. O problema para a gente tratar é muito mais grave. Para quem de vocês que frequenta as conferências que tem no município, conferência de saúde, conferência de meio ambiente, conferência de assistência social, essas são as que a gente tem. Até, na minha visão, deveria ser obrigatória a gente ter uma conferência de educação. Não temos. Então, quem decide a nossa educação é o pessoal de Porto Alegre, é o pessoal de Brasília, e nós não participamos em nada. Mas, ok. Quem participa dessas conferências, ou mesmo quem participa dos conselhos, houve a maior reclamação sempre. É muito difícil termos participação popular nos conselhos. São só uma meia dúzia de entidades que participam de todos os conselhos e os agentes do executivo. Então, todo o conselho tem que ser representado por uma parte do executivo, representantes do executivo, e outra parte majoritária de representantes da sociedade. E essa parte é difícil de encontrar.
E os vereadores não participam? Não. Porque os conselhos, eles são digamos, eles são ligados ao órgão executivo do município. Ou da federação, ou do estado. Os conselhos em si, eles são uma extensão, uma ferramenta do executivo. Ou seja, não pode ter influência do legislativo, porque são poderes diferentes. Tanto que, em 2023, quando o Conselho de Habitação requereu para a Câmara de Vereadores que pudesse transmitir as reuniões do Conselho, porque esse é outro problema dos conselhos, porque não existe participação popular dentro do conselho e também não existe participação popular da população assistindo às reuniões. Pois bem, e quando o Conselho de Habitação ele requereu à Prefeitura que fosse transmitida, à Câmara de Vereadores, que fosse transmitida as reuniões, foi negado. Por quê? Porque eles podem ceder o espaço, mas não tem absolutamente nada que obrigue eles a ceder a transmissão, os equipamentos e a hospedagem de uma reunião, de um conselho. Por quê? Porque são órgãos diferentes e independentes. Eles podem ceder o espaço, mas nada mais que isso. Então, dito isso, imaginem a surpresa quando a Assembleia de Deus recebeu um ofício enviado pela Câmara dos Vereadores de Itaara, produzido pela bancada progressista de Itaara, o PP, assinada pelos vereadores André Burim, Roberto e Eliezer, solicitando a substituição do conselheiro Paulo Silva no conselho do Fundeb. A justificativa, digamos que seja justa, ele foi presidente, ele foi secretário de Educação, então vão ser julgadas as contas do Fundeb da gestão dele pelo conselho, então ele não poderia votar. Faz sentido? Mas quando aparece na Câmara alguma pauta que envolve um vereador, por exemplo, a cassação do vereador Rétio, a cassação do vereador Lauderi, a cassação do vereador Oberdan, isso envolve eles. O que eles fazem então? Se abstêm. Então, é justo imaginarmos que um conselheiro que tem um envolvimento pessoal, um interesse pessoal em alguma matéria, vai se abster. Certo? Mas o que o Partido Progressista fez é democraticamente criminoso. Sem ter o poder para isso, porque se trata de um outro poder, eles emitiram um ofício para a prefeitura solicitando a substituição dos conselheiros, que no caso era o Paulo Silva e a esposa dele, Franciele. E é quase impossível que a gente consiga imaginar alguma razão que não seja uma guerra política.
para tamanho feito, tamanho disparate. A Assembleia de Deus, até onde me chegou, já pensa em sair dos conselhos porque se sentiu intimidada. Pelo pensamento deles, não vale a pena se envolver na política para depois ser perseguido. Que é o que aconteceu. E vamos pensar assim, no máximo. Certo, o Paulo Silva, como ele foi o secretário, ele vai fazer pressão para aprovar aquelas contas, mesmo estando errado. Sério. Com todos os conselheiros, sendo a Neita a presidente do conselho do Fundeb, que a Neita, todos sabem, é desafeta do Paulo. E ele é dela. Então, eles que são brancos se entendam. Tá, o Paulo não é branco. Mas eles que se entendam. Mas jura que com a Neita ali, com os outros todos os conselheiros, o Paulo sozinho e isolado, talvez com alguma outra professora do lado dele, não sei, iria fazer pressão para aprovar uma conta errada? É difícil. Muito difícil de engolir. Mas o pior de tudo é que o Partido Progressista não tinha nem de perto o direito de fazer isso. Não tinha nem de perto o poder de fazer isso. E a própria prefeitura, na verdade, foi numa sem-vergonhice imensa, que a prefeitura não devia ter levado adiante. Quando ela recebeu o ofício da Câmara de Vereadores, ela já deveria ter respondido que a indicação dos conselheiros compete à entidade e não à prefeitura. A prefeitura não pode agir sobre uma entidade fazendo pressão. E vamos dizer que os vereadores criaram essa coisa no âmago de se preocupar agora com os conselhos. Em 2023, o Conselho de Habitação, que a gente já falou, como integrante do conselho, foi indicado o Zenir, que na época era o secretário extraordinário que cuidava dos conselhos. Claro que deu um fuzuê, acabou trocando, mas os vereadores que estavam lá participando ficaram pianinho, não acharam problema nenhum. Há algum tempo atrás, eu não vou recordar agora para qual conselho, acho que de assistência social, mas tinham indicado o Paulo Gilmar Garcia. E ele tinha aceito. Só que não, ele é poder legislativo, não pode participar. Opa, então os vereadores não ligam tanto assim para os conselhos. E de repente, eles são todo amores pelo conselho do Fundeb. Mas podem ser. E, sinceramente, eu acho que todos eles são crescidos, vacinados e sabem fazer filho. Tanto os vereadores do PP, o André, Roberto, Eliezer, Robertson, Edson, agora Chupeta, quanto o Paulo Silva, que é o pré-candidato do PL. Mas se eles querem fazer uma guerra política, que façam entre si. Cada um pega um bastão de beisebol, um taco de sinuca, vão lá para o campo da ferita e se destruam. Mas não usar a cidade para fazer isso. Nós já temos pouquíssima representatividade nos conselhos. Pouquíssima mesmo. Se não fosse a galera da Leila, a associação aqui da Itelvina, que está em todas, a Emater, que entra como civil, e há controvérsias,
Uns dizem que não, outros dizem que pode, mas enfim, temos pouquíssima participação popular. E o Partido Progressista, para fazer uma guerrinha política, dessa vez com a ajuda da prefeitura, inclusive, querendo ou não, contribui para a cidade ter menos representatividade ainda. Eu só posso dizer para vocês que é uma pena. Agora, não creio que haja nada a ser feito, porque nesse caso a Assembleia de Deus teria que voltar atrás e resolver correr o risco. Porque assim como poucas entidades querem participar, poucas pessoas querem participar. E a Assembleia de Deus, ela estava lá hoje naquele conselho porque tinha o Paulo Silva, porque tinha a mulher dele, a Franciele. PP, bancada do PP, vocês não tinham esse direito, caras. Achem um outro jeito de promover essa guerrinha política de vocês que não acabe refletindo na população, que não acabe refletindo na cidade. Querem reclamar do container? À vontade, é coisa de vocês. Querem usar a tribuna para falar do problema do CAC, do Fundeb? Podem. O trabalho de vocês é falar. Vão na tribuna, extrapolem, diga que existe um problema do Paulo, tá dentro do conselho hoje, que ele poderia votar a favor, poderia fazer uma influência ali entre eles. É o papel de vocês lá dentro da Câmara de Vereadores. Mas sem extrapolar o poder de vocês, que já é demais. Se os vereadores estivessem tão preocupados, agora mesmo tem na prefeitura uma denúncia de assédio moral em cima de uma servidora que saiu. A engenheira da prefeitura não teve o seu contrato renovado, segundo ela, porque ela não quis aprovar o projeto de uma construtora, de uma imobiliária local. Que é óbvio, não vou falar porque não é nosso mote. O meu mote é em cima dos agentes públicos. Mas ela afirma, e até onde eu constatei, realmente existiu uma pressão para que ela aprovasse um projeto incorreto. E ela não teve a sua permanência renovada. Isso chegou até os vereadores. Estão fazendo alguma coisa? Eu não vi ninguém na tribuna falando a respeito. Agora mesmo, eles estão refazendo o regimento interno da Câmara de Vereadores. Refazendo não, revisando, digamos assim. Mas refazendo, porque se você pegar, ele muda tudo. Ordem, termos, muda tudo. E como o ano passado deu problema com as diárias dos vereadores, porque eu cobrei que eles fizessem a prestação de contas de forma verbal no plenário, que é o que diz o regimento interno, o presidente Edson Vasconcelos disse que a Câmara ia resolver o problema. Já que estava revisando, eles iam atentar e iam resolver o problema. Como que eles resolveram? Tiraram a obrigatoriedade. E está lá. Hoje está lá, sendo revisto pelo vereador Robertson, Kleberson e mais um que eu não lembro. Mas estão lá. Roberto, talvez? Não sei. Mas estão lá. Estão revendo o regimento e tiraram esse direito da população de poder controlar onde a gente gasta o nosso dinheiro.
A gente não pode impedir que o vereador vá passear em Brasília, como agora eles vão, na Marcha dos Prefeitos. A gente não pode impedir que eles gastem o dinheiro à toa passeando pela rua e comendo espetinho. E não pode nem ao menos ter a prestação de contas. Você quer, de repente, passar a tua reclamação? Eu poderia, isso que eu estou fazendo aqui, deveria estar sendo dito lá, na cara deles. Mas não pode. Porque a Tribuna Livre de Itaara, que é um instrumento do regimento interno, da lei orgânica do município, que dá direito para o cidadão ir lá durante a sessão, ocupar a tribuna, o lugar de fala e falar o que quiser. Tribuna livre, que vários municípios têm. Em Itaara não. Só quem pode utilizar a tribuna livre em Itaara são associações com CNPJ, entidades. Mas não se preocupe, porque esses vereadores que são interessados no andamento da benesse da população, para ninguém tirar proveito de vocês, eles também vão resolver essa questão. Eles vão, para arrumar a situação, eles vão criar uma tribuna popular. E agora, todos os munícipes vão poder utilizar. Não vai precisar ser só entidades, não. Se não fosse o mas. Porque vocês sabem que sempre tem um mas. Você só não vai poder falar sobre os vereadores, sobre projetos que estão sendo discutidos na casa, sobre projetos que vão ser discutidos na casa, sobre projetos que foram discutidos na casa. Não pode falar mal de vereadores, não pode falar mal de agentes públicos, não pode falar mal de agentes políticos. Pelo menos eles tiveram a decência de mudar de tribuna livre para tribuna popular. Porque de livre não tem nada. Esses mesmos vereadores que estão preocupadíssimos em passarem a perna em vocês, pegam o teu dinheiro em diária para executar projetos políticos. Ou vocês vão dizer que a grande bancada do PP se reúnem em confraternização com Paulo Gilmar Garcia e depois de alguns dias estão indo para Porto Alegre, todos juntos, sendo que o Paulo Gilmar Garcia não gosta de viajar. Vão todo mundo junto para Porto Alegre. Voltam e alguns dias depois, Paulo Gilmar está indo para o PP. Que belezura, não? E agora vai todo mundo de novo para Brasília. Para Brasília? Não, para Brasília vão também. Mas todo mundo junto de novo. Agora a grande família do PP, Robertson, André, Eliezer, Roberto, Edson e Paulo Gilmar. A grande família, ou eu acho que a maior parte, não vão todos, vão tudo para Porto Alegre. Para quê? Para um cursinho sobre o ano eleitoral, para eles saberem o que eles podem fazer, o que não podem, para não dar apontamento, para não rejeitarem as contas, para conseguir se eleger sem problemas. A mesma turma que não querem deixar ninguém passar a perna para vocês, para vocês não serem prejudicados. Então, pro munícipe, só fique esperto. Se eu fosse da Assembleia de Deus, eu estaria muito puta da cara. E eu iria dizer que é uma perseguição religiosa.
Porque não é de hoje que eu ouço um papo de ai, mas o que a igreja está querendo dentro do conselho? Então, sim, não descarta isso não. Você é da Assembleia de Deus? Eu diria que existe uma porcentagem de perseguição religiosa. Sim. A outra porcentagem? Perseguição política. Existe alguma outra explicação? Não. Porque a Câmara de Vereadores, a bancada progressista, agiu muito, mas muito acima da sua competência, usou um poder que eles não têm para fazer pressão em cima de uma entidade religiosa em uma guerra política besta. Olha, eu só peço, tomara, que a Assembleia de Deus consiga um outro nome e continue no conselho. Que assim o problema vai ser minimizado. O estrago que a bancada progressista fez na representatividade popular vai ser mínimo. Porque o Paulo que se exploda. Com todo respeito, né? Mas Paulo que se exploda. Ele é de maior, ele é vacinado, e se ele entrou nessa briga é porque ele deve saber se defender, politicamente ou não. Agora, bancada progressista, Câmara de Vereadores e Prefeitura, usar a população para perseguição política, para campanha, pré-campanha, né? Não sei, querer tirar a visibilidade do candidato, do pré-candidato, sei lá. Ou, em último estágio, vamos dizer que a intenção dos vereadores era verdadeira. Que realmente eles achavam que como o Paulo ele é reformado do exército, ele ia chegar na reunião com tipo um Rambo com uma .50 na mão e vocês vão aprovar isso errado mesmo, pá, 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 pá. Vamos dizer que eles imaginavam isso. Não era competência deles. Não era competência deles, não era poder deles perseguir uma entidade participante de conselho. Nem a prefeitura pode influenciar dentro de um conselho. E aí vem a bancada progressista solicitar a substituição dos conselheiros. De outro poder. E como eu disse, com a anuência da prefeitura. Porque a prefeitura recebeu esse pedido imbecil, porque não tem outro nome. É um pedido imbecil. Ela já deveria ter passado pelo jurídico e já deveria ter respondido na lata, que não compete à Câmara de Vereadores fazer uma besteira dessa. Enfim. Vamos dizer que não foi maldade, foi só incompetência. De qualquer forma, o mínimo que a bancada progressista deveria é uma desculpa para a população e desculpa para a Assembleia, pelo desconhecimento. Agora, se foi por má fé, o que podemos dizer? Garotada, eu acho que nós já aprendemos com o Silvio Weber que mudança por mudança não é o que a gente precisa. Ou se muda para melhor ou permanece. Chega dos mesmos, muda Itaara? Não, isso não serve. Se vocês querem realmente se tornar um grande partido de Itaara, o grande partido de Itaara, se vocês querem realmente representar a população, então representem a população. Não vão ficar recorrendo à artimanha politiqueira que acaba prejudicando a população.
Vocês querem realmente virar uma representação dentro da cidade? Vão lá brigar no regimento interno. Vão arrumar. Obrigue os vereadores a prestarem contas para a população. Não de 4 em 4 anos só chegar com uma lista lá de emenda impositiva. Não fez bosta nenhuma os 4 anos e aí chega com uma listinha. Ah, eu não fiz nada, mas eu destinei tanto para construir tal coisa. A prefeitura é que não quis. Eu aprovei aquela lei errada, mas em compensação eu dei aqui uma pista de gelo para colocar no Serrano. Tomar vergonha na cara, né? E agora, lá vão gastar milhares de reais em um passeio por Brasília. Sem precisar prestar contas. É isso. Já foi longo demais. Mil perdões. E, por favor, população, abra o olho. Só abra o olho. Porque quem destina como o político vai se portar, o que o político vai ser, são vocês. Somos nós, que eu estou no meio. Se vocês permitem que eles façam qualquer cagada na cidade, eles se acham no direito de fazer qualquer cagada. Porque daí sempre vai ter algum munícipe para passar a mãozinha na cabeça. Ai, ele errou, mas ele está aprendendo. É que Tara é nova. 85 mil reais de passeio em Porto Alegre e Brasília participando de reuniõezinhas, de conchavos, um cursinho ou outro que nunca vão ocupar. E sabe o que eles vão fazer em Brasília? Acabei não fazendo o vídeo do viajômetro para falar isso para vocês. Sabe o que eles vão fazer em Brasília, em Porto Alegre? Eles vão aprender a ser políticos. Bom para eles? Pode ser. Bom para vocês? Nunca. Eles vão para Porto Alegre, eles vão para Brasília para aprender a tirar vantagem da política. E quando eles tiram vantagem da política, eles tiram vantagem de você. De mim, de nós. E bancada progressista, da mesma forma que é bom de ver é divertido ver esse crescimento, esse jogo agressivo, traz político daqui, traz político para lá, vamos crescer, uhul! Cresçam em favor da cidade. Pode ser? Porque senão não adianta nada o crescimento. Então deixa com os outros partidos, que a gente sabe como é que funciona, e não precisa dar outra esperança besta pro povo. Yes? Enfim, é isso. O ofício da bancada progressista eu vou encaminhar no grupo do Telegram. Se você não está no grupo do Telegram, eu vou colocar aí na descrição. Vão pro grupo do Telegram, que é lá que eu passo algum material extra que tenha. Se inscreva no canal. Se puder, curta. Se puder, compartilhe. Porque enquanto a cidade não aprender a lidar com esses políticos, esqueça. Não é a abertura do Parque Oasis, não é uma Itara Reserve, não é embonecamento da Guilherme Curtis que vai salvar a cidade. Só quem pode salvar a cidade é vocês não caindo no conto de vigário dessa piazada.
Yes? Nos vemos na próxima.